Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e quem gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Como não podia deixar de ser, né, pessoal, falar um pouco a respeito dessa questão da reforma. Hoje muita gente nos contatando, preocupada se deveria colocar o lucro que tem no bolso, se deveria comprar mais, né? Até gente achando que a reforma não ia passar, era muito improvável, né, pessoal? Só a gente acompanhando a movimentação aí dos últimos meses, tava meio que na cara que ia passar, né? Mas e muita gente preocupada agora, e agora? O que vai acontecer, né? Como das outras vezes, pessoal, quando a gente fala desses fatos que são relevantes, não são de empresas, mas são fatos relevantes, tá? O que a gente gosta de frisar, pessoal? Que na nossa metodologia, né, de recomendações, principalmente para a parte de ações, nós não englobamos de forma alguma operar por notícias, tá? Então, se vocês perguntarem assim, Thiago, qual é a diferença que faz a reforma passar, a bolsa subir 30% ou cair 30% para as nossas estratégias? Nenhuma, não faz diferença nenhuma. Pô, Thiago, tu é louco? Quer dizer que não vai impactar? Sim, impacta. Tudo impacta, pessoal. O que a gente não concorda e não acha eficiente, não acha que seja lucrativo no longo prazo é operar por notícia. Porque notícia é coisa velha. Quando saiu, o pessoal normalmente já está precificado no mercado, né? Então a gente corre um risco muito grande de ficar comprando e vendendo na hora errada, tá? Outra questão, pessoal, muita gente perguntando, pô, Thiago, a reforma passando, ambiente diferente, vamos aumentar a nossa posição em ações. O que a gente recomenda, pessoal? Que a nossa posição em ações seja uma posição fixa no tamanho da carteira. Não tem problema nenhum a pessoa ter 100% do capital dela em ações. Eu tenho praticamente 100% do meu capital em renda variável. Só 5% está em renda fixa. 95% em renda variável. Mas para quem não está acostumado com a volatilidade, pessoal, é bacana pensar num percentual fixo. Por exemplo, eu quero ter 80% do meu capital em renda fixa e 20% no mercado de ações, né? E aí eu mantenho aqueles 20% no mercado de ações. Até porque, pessoal, não é garantia que a bolsa vai subir, óbvio que a gente tem um ambiente positivo, até porque se eu me sinto confortável com aqueles 20%, aquele 20% ele vai crescer e vai tomar uma proporção maior na carteira. Então cuidem, pessoal, com essa euforia. Cuidem com isso, né? Hoje a gente viu um caso ali do Banco Inter, chegou a subir mais de 14% durante o pregão e devolveu tudo, né? Então, imagina quantas pessoas compraram lá no topo e não perderam hoje, só hoje 16%, né? 16% é muita coisa. Até numa recomendação de longo prazo é bastante coisa 16%. Claro que tem ações que vão cair 30%, 40%, isso aí acontece. Então cuidem com a euforia. Como eu bato sempre, pessoal, nós precisamos ter uma estratégia para operar. Então esqueçam essa questão da reforma, mas sim como a gente vai agir com os efeitos, sejam eles positivos ou negativos. Vou dar um exemplo para vocês. Poucos países têm tecnologia mais avançada que o Japão, né? Mas mesmo o Japão, que tem uma tecnologia muito avançada, ele não consegue prever todas as catástrofes ou todas as vezes que vai ter um terremoto, né? Agora, depois que deu o terremoto, eles sabem como agir. E é mais ou menos dessa forma que funciona a nossa estratégia. Nós temos um plano A e um plano B para tudo. E o que a gente percebe nesses momentos de euforia do mercado, quando o mercado está meio depressivo, só caindo, é que as pessoas entram e insistem em entrar no mercado sem estratégia, sem uma posição adequada na parte de renda variável, porque ninguém pode deixar de dormir por causa das ações, e também sem estratégia. As pessoas não definiram se aquela operação dela é uma operação de longo prazo, se é uma operação de curto prazo, e o que fazer se o preço vai subir ou se o preço vai cair. Então as nossas estratégias aqui é legal porque esses momentos colocam, vamos dizer assim, as nossas estratégias à prova, mesmo algumas a gente está usando há mais de 10 anos, né? E que eu tenho na minha carteira, por exemplo, elas colocam as nossas estratégias à prova e mostram como é importante ter uma estratégia. Então, nós não sabemos, pessoal, e não estamos preocupados em saber um minuto do que vai acontecer amanhã ou na semana que vem. Nós não sabemos se a bolsa vai estar 30% para cima ou 30% para baixo. Nós não sabemos, mas nós sabemos como agir em todas as situações. E na nossa avaliação, é isso que faz a diferença do investidor profissional do investidor amador. O investidor profissional está preparado para tudo. O japonês é profissional.
Agora, se acontece o mesmo terremoto que acontece no Japão, num país de terceiro mundo, num país sul-americano, num país africano, num Haiti da vida, a gente sabe o resultado que vai acontecer. Então, impacto, pessoal, positivo ou negativo, tudo impacta. Reformas, economia, macroeconomia, mas como eu falei, operar baseado nisso é muito difícil. E como a gente sabe o que a gente vai fazer, pessoal? Primeiro, separando, nós temos duas estratégias. Uma estratégia fundamentalista, que é baseada no micro, né, que era por análise fundamentalista mesmo, e o investidor fundamentalista ele vê numa possível queda até a oportunidade de comprar mais ações, mas ele tem que conhecer as empresas, e a outra estratégia é baseada no gráfico. Né? O gráfico vai apontar para a gente o momento de compra e o momento de venda. E hoje, pessoal, para vocês terem uma ideia, começando aqui com a parte do gráfico. Esse aqui é o gráfico da Via Varejo. A Via Varejo, assim como outros ativos, fez nos últimos dias esse movimento louco aqui. Ó. Se a gente pegar a Via Varejo nos últimos 6 pregões, ela subiu quase 40%. E assim aconteceu com outros ativos também. Aconteceu com o Login, com o Banco Inter, com o Banco Pan, enfim, tem vários ativos que subiram dessa forma. Lá no nosso manual de estratégias, pessoal, a Via Varejo entrou aqui embaixo, eu já mostrei a operação, porque estava perto de uma região de suporte. Então a gente já estava com um ganho de mais de 50%, quase 60% nessa operação. E o que diz o nosso manual de estratégia? Que quando o preço descola totalmente da realidade, que foi o que aconteceu com a Via Varejo, no primeiro movimento de baixa, é para reduzir metade da posição para garantir o ganho. Então hoje lá, mais próximo do meio para o final do pregão, foi enviado para os clientes uma recomendação de redução na Via Varejo e mais 2 ativos. E tinha cliente que perguntou, pô Thiago, mas e se a Via Varejo ir para 8, para 9 reais, para 12 reais? Pessoal, para a gente não importa. A gente já estava com ganho de 60% numa operação. E eu não posso achar que só tem a Via Varejo, só tem Banco Inter no mercado. Tem vários outros papéis no mercado. Essa operação aqui da Via Varejo, hoje a gente está posicionado em 16 operações igual a essa da Via Varejo. Então não vai ser só uma que vai fazer a diferença. Eu não posso achar que se eu fiquei de fora da Via Varejo ou do Banco Inter, nunca mais vai aparecer uma oportunidade boa, tá? Agora, hoje, pessoal, podia ligar o Michel Klein para a gente falar, não vendam Via Varejo, que a gente ia vender. Porque é exatamente o que a nossa estratégia estava mandando fazer. Independentemente da reforma ser aprovada ou não, a gente segue à risca a estratégia. E por isso que os nossos resultados no longo prazo têm sido interessantes. Outra ação, pessoal, o IRB, né? Institutos de Resseguros do Brasil. Eu vou colocar para vocês aqui o gráfico mensal. Já falei algumas vezes a respeito do IRB. Hoje, vários clientes perguntando se não era o momento de zerar a IRB. Por estratégia fundamentalista, pessoal, quando foi recomendada a compra de IRB, foi recomendada por um preço bom, é uma empresa que tem uma possibilidade boa de crescimento ao longo do tempo e também de pagar dividendos. O pessoal conhece IRB, eu até brinquei com o cliente, se perguntar lá para o nosso analista o que estava escrito na página 215 do balanço, ele vai saber, porque ele conhece tudo de IRB, né? E tinha muita gente preocupada. E se a reforma vai passar ou não vai passar? A IRB vai continuar sendo uma recomendação da carteira? Hoje ela está como recomendação de manutenção da carteira. Sim, mesmo, pessoal, depois de ter subido 283%. A gente fez uma recomendação de IRB no IPO e também para a carteira de dividendos. Na carteira de dividendos está rendendo quase 220%. Mas segue o IRB como recomendação por análise fundamentalista. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, assim, ó, se preocupem menos em tentar adivinhar com o que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E se alguém sabe, pessoal, não vai contar pra gente. Se preocupem em ter uma estratégia que pode ser de longo prazo, pode ser de curto prazo e pode ser as duas coisas. Eu, por exemplo, já falei várias vezes que eu tenho 45% da minha carteira nas recomendações de longo prazo e 30% na nossa estratégia do rastreador de tendências. Mas entendam o que vocês estão fazendo, saibam onde vocês estão pisando, porque daí os próximos eventos, pessoal, a preocupação de vocês vai ser muito menor e eu tenho certeza que vocês vão conseguir diminuir os riscos dos investimentos de vocês no longo prazo e maximizar os ganhos, né? Até porque no movimento de alta que está o mercado agora, a gente não pode deixar de ganhar também, senão os nossos clientes vão nos matar. Né? Por exemplo, operações de curto prazo, aí a gente está posicionado em mais de 30 ativos, são 35 ou 36 operações, eu acho que tem... Não, 35 não, desculpa. Eu acho que tem umas 30 operações abertas ao mesmo tempo hoje de curto prazo, fora as nossas recomendações de longo prazo.
né? E se a gente for pegar aí as nossas recomendações de longo prazo nos últimos 12 meses, eu estava vendo o cálculo ali das recomendações que tem mais do que 12 meses, a rentabilidade hoje está em torno aí de uns 63%, 65%. Eu só vi 3 fundos no Brasil que renderam mais do que as nossas recomendações de longo prazo, justamente porque a gente mexe pouco na carteira, porque as recomendações são de longo prazo, não é para ficar mexendo toda hora, tá? Então pensem a respeito disso, pessoal. Se preocupem com estratégia, se preocupem mais em conhecer aquilo que vocês estão investindo, porque daí quando acontecer altas ou baixas no futuro, vocês já vão estar preparados como agir, da mesma forma que a gente sempre está preparado aqui, tá, pessoal? Se amanhã a bolsa cair 30%, a gente vai saber como agir. Se amanhã a bolsa subir 30%, a gente vai saber como agir também, tá certo? Vou deixar também aqui, pessoal, como sempre, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito da Capitalizo, os nossos produtos de recomendações, né? Nós temos produtos de recomendações de renda fixa, o Top Fundos são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é para quem quer fazer carteira diversificada de investimentos, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo e que também tem as recomendações de longo prazo, e o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também. Todos os dias a gente traz aí um relatório com uma abordagem mais fundamentalista, tá? Para baixar qualquer um desses relatórios, é só colocar o nome e o e-mail de vocês, e colocando o telefone nós vamos convidar vocês para fazer parte da lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.